TV Universitária Canal 7 tem o prazer de receber aqui em seus estúdios o Dr. Anis Kifuri, que é membro do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, que nos visita acompanhado pela doutora Marlene Amorim, que é advogada atuante junto ao Fórum da Comarca de Tupã, também do doutor Francisco Sanches, advogado na capital paulista, e do doutor Júlio Leme, advogado junto ao Fórum da Comarca de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. E é uma satisfação enorme receber o doutor Anis Kifuri na cidade de Tupã, e gostaríamos que ele cumprimentasse os telespectadores e, em especial, os advogados que atuam aqui na subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, vinculados à comarca de Tupã. Eu quero agradecer, primeiro, Paulo José, agradeço o seu convite, uma grande satisfação estar aqui com você. Quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores, cumprimentar em especial um fraterno abraço a todos os colegas advogados e advogadas dessa comarca e de toda a região, que lutam diariamente pela cidadania, que eu costumo chamar de não mais só advogados, mas de cavaleiros da cidadania. Porque quando cada cidadão tem um problema, é o advogado que está lá. E eu digo que o nosso terno, o tair das advogadas, é, na verdade, a nossa armadura, onde nós podemos, todos os dias, em cada lide forense, ou até mesmo fora da sede do fórum, mas tentar conciliar e trazer paz social. Portanto, quero cumprimentar aqui os colegas advogados, os estudantes de direitos, professores de direito e todos aqueles que fazem parte dessa grande família, que é a família forense. Quero também, viu, Paulo José, agradecer aqui a Marlene de público, Marlene Amorim, que fez o convite também para que nós estivéssemos aqui, nossa anfitriã na cidade, e a presença também do Francisco e do Júlio, que acompanham a gente nessa caravana pelo estado, ouvindo os colegas, trazendo ideias, projetos, os nossos pontos de vista e, ao mesmo tempo, ouvindo o advogado, porque eu acho que é assim que a gente aprende e constrói o que é possível e o que é melhor e necessário. Eu acho que a grande palavra de ordem hoje, acho que é ouvir. Eu acho que hoje os nossos governantes, infelizmente, escutam pouco e a população foi à rua para ser ouvida, porque quer ser ouvida, e eu acho que nós precisamos muito menos do que falar, nós precisamos falar menos, fazer mais e ouvir. Porque ouvindo bem a gente consegue entender o anseio e conduzir, eu acho que para os melhores projetos, as melhores ideias. Portanto, fico contente. Hoje eu estou falando, mas eu quero aqui também colocar à disposição dos colegas, depois eu vou passar o meu e-mail, mas também quero ouvir dos colegas a sugestão, porque falar é prata, mas ouvir é ouro. Doutor Anis, recentemente, uma campanha promovida pela OAB, os plásticos dos veículos diziam: sem advogado não há justiça. E o que se percebe que não se trata apenas da justiça diante do homem de toga, do juiz, do magistrado. Trata-se da justiça com relação aos direitos da cidadania. O que o senhor tem a dizer a respeito da atuação do advogado neste sentido? Eu tenho certeza absoluta que o advogado é imprescindível à administração da justiça. Isso está escrito na Constituição. O artigo 133 da Constituição Federal fala dos direitos do advogado. Mas eu acho, e quero aqui compartilhar com o nosso telespectador, muitas vezes as pessoas não conhecem a função do advogado a fundo, não sabem o que o advogado faz. E eu dou um exemplo muito claro. Muitas vezes, nós temos aí, o juizado especial é um exemplo disso. O juizado especial é muito comum que as pessoas dizem: olha, você pode ir e não precisa nem de advogado, como se fosse uma vantagem, como se fosse um ganho. E muitas vezes a pessoa não sabe que ela perde direito. Eu poderia dizer aqui que você pode fazer a cirurgia sem o médico, qualquer bisturi corta. Poderia dizer que qualquer um pilota um avião sem o piloto. É fácil, é só ligar, puxa o manche para frente ou para trás. Mas o grande fato é que tem muitas particularidades na legislação que até mesmo nós, advogados, muitas vezes discutimos. Não há um consenso nem entre os advogados. A legislação processual ela tem muitos detalhes. E o cidadão, quando vai ao fórum, ninguém alerta ele que diz: olha, você pode ir ao juizado especial sem advogado? Sim, pode. Só que você sabia que se você não juntar a prova no momento adequado, se você não observar os prazos legais, você perde um direito que você tem legalmente assegurado? As pessoas não sabem disso. E eu já pude testemunhar muitas vezes pessoas de boa fé, até mais simples, que vão ao Poder Judiciário sem a presença de um advogado, achando que com isso conseguem ter o acesso à justiça, mas muitas vezes elas perdem direitos e casos graves, viu?
porque tive situação de pessoa que sofreu acidente, com laudo rasurado, com problema grave na testemunha, testemunho contraditório, e ela acabou quase perdendo a ação. Eu tive a possibilidade de ajudá-la nessa situação, um exemplo real, concreto, em que a pessoa ia perder o processo porque tinha um monte de falhas processuais. Mas como ela não conhecia, ela não alegou nada. E ela ela chegou a perder o processo em primeira instância, nós recorremos, conseguimos recorrer, e no recurso nós asseguramos o direito dela. Então, isso para demonstrar que é necessário a gente apresentar para a sociedade que o que o advogado faz é um trabalho importantíssimo, porque ele se preparou. Então, assim, nós sabemos mais ou menos como funciona o corpo humano, mas nós não somos médicos. Nós sabemos mais ou menos como funciona o avião, mas nós não somos piloto. E da mesma maneira, para advogar é complexo, e eu posso dizer isso porque eu sou professor de direito, sou mestre, estou doutorando em Direito do Estado, e a gente estuda o direito diariamente e vê quantos temas tem de polêmica. Então é importante que as pessoas tenham no seu advogado um verdadeiro aliado. Eu digo um negócio, Paulo José, que é importante. Muitas vezes a gente não tem a noção do quão complexo é defender o cidadão no caso comum. A gente vê na televisão um caso qualquer e já pré-julga. Então é importante que as pessoas conheçam o trabalho do advogado, porque eles acham que é simplesmente peticionar e o processo anda. Eu dou um exemplo, eles acham que é igual ao Facebook. O advogado entra no processo digital, entra na internet, coloca o pedido do cliente, o juiz do outro lado já vê, dá um curtir, quer dizer, já deferiu o pedido e compartilhou. E nós sabemos que a máquina pública é muito burocrática. Qualquer cidadão que for uma repartição pública qualquer, vai se deparar com uma burocracia, com problemas muitas vezes no atendimento, com falta de motivação do servidor público, muitas vezes até com razão, por uma falta de gestão pública disso. E o advogado lida todos os dias com esse problema. Então, quando o cliente vai ao escritório do advogado, ele é bem tratado, tem cafezinho, a moça atende ele bem, com um sorriso, o advogado explica, mas quando o advogado vai ao fórum, ele não encontra muitas vezes esse tratamento. E ele lida não só no fórum, na delegacia, é em tribunal, é em uma série de repartições públicas, e que ele se depara com muitas vezes dificuldade para assegurar o direito do seu cidadão, do seu cliente. Então, quando nós defendemos o advogado, em última análise, nós estamos defendendo o cidadão. Por isso eu queria aqui convidar todo cidadão a conhecer mais o trabalho do advogado, a conhecer como funciona o seu trabalho. E a remuneração do advogado hoje é muito pequena, perto, na grande média dos colegas que fazem o seu trabalho. Por quê? Por uma razão muito simples. A quantidade de trabalho que dá para você pleitear o direito de um cidadão é grande. Hoje nós temos que ter um investimento no escritório que não é pequeno. O colega ele precisa ter computador, tem que ser um computador mais potente, porque senão não anda o processo, não consegue, trava o computador, não roda. Ele precisa ter acesso à banda larga, ele tem que ter impressora, então ele tem que ter um aparato tecnológico que não é barato. E ao mesmo tempo, é importante também registrar que nós temos assistência judiciária. Tem muitos colegas que trabalham para as comunidades, para as pessoas mais carentes, comunidades mais carentes, e que trabalham de graça. E os que não trabalham de graça, porque naquela triagem, é importante porque o senhor e a senhora possam entender, quando uma pessoa carente busca a necessidade de um auxílio jurídico, nós temos na OAB um apoio à defensoria. E lá o cidadão vai e nós fazemos uma triagem. E essa triagem é feita por colegas, de maneira voluntária, que não ganham um centavo e passam metade do dia atendendo o cidadão e a cidadã, orientando, atendendo. E eu acho que esses colegas tinham que ser remunerados, porque nós, advogados, lutamos pelos direitos trabalhistas. Se um cidadão trabalha e não recebe o seu salário, nós, advogados, é que defendemos ele. Se ele deixa de receber lá os seus direitos, nós os defendemos. Agora, os nossos direitos, que trabalha, que é uma verba alimentar, porque ele trabalha para sustentar a sua família, ele precisa ter essa remuneração digna, para que ele possa até prestar um serviço com qualidade. Então, portanto, eu quero fazer aqui também uma homenagem a todos os colegas que trabalham na defensoria e que fazem um trabalho muito importante, seja o trabalho voluntário, sem ganhar um centavo, ou até mesmo quando são designados como advogados, para que eles tenham uma remuneração que é muito pequena e que muitas vezes essa remuneração mal cobre as despesas do seu escritório. Ou seja, são remunerações baixas, muito baixas, que são recebidas ao final de um processo muito longo e com muitas vezes uma grande burocracia. Portanto, eu queria mostrar aqui a todo cidadão, se você tem o seu advogado, advogada, valorize ele, porque pode ter certeza, ele trabalha muito por você e às vezes um trabalho silencioso, virando noite, virando sábado e domingo estudando a tese, estudando o processo. Então, acho que cidadania, Paulo, para a gente fechar esse tema, é exatamente mostrar que não há
cidadania sem a presença do advogado. Doutor Anísio, o senhor acredita que ainda existe espaço, devido à complexidade do sistema jurisdicional, da prestação da justiça, ainda existe espaço para o advogado clínico geral? Aquele advogado que, no seu caso, é um advogado tributarista, a gente tem conhecimento do seu currículo, mas existe o advogado tributarista, o empresarial, o advogado civil, criminal, trabalhista. Como que o senhor vê esta situação hoje? Eu tenho estudado os novos mercados de trabalho na advocacia há mais de 10 anos. Eu fui coordenador de novos mercados de trabalho da OAB. Nós realizamos 2 feiras grandes e 2 congressos sobre novos mercados de trabalho. Em 2006, em 2009, nós levamos mais de 15 mil pessoas. E nós temos feito muito estudo sobre esse tema. O que eu percebo é o seguinte: você fez uma pergunta muito interessante e muito inteligente. A advocacia, nós somos hoje no estado de São Paulo aproximadamente 350 mil advogados. E esses 350 mil advogados militam primordialmente nas áreas civil, penal e trabalhista, que são as áreas que nós somos formados na faculdade. A faculdade nos forma muito para essa área, o exame da ordem também cobra muito essa área. Ou seja, nós temos uma concentração de colegas que atuam principalmente nessas áreas que são as mais tradicionais. Mas o direito se tornou muito complexo. Hoje nós temos o direito do consumidor, que é um ramo novo. Hoje nós temos o direito previdenciário, que avançou muito. Nós temos o direito agrário, o direito ambiental, que tem crescido muito. E que dentro de todo o estado, no interior principalmente, em regiões até mais afastadas, nós temos características muito peculiares, que são ramos novos. Você tem o direito eleitoral, todo município tem eleições. Você tem o direito parlamentar, que assessora juridicamente prefeituras, os órgãos legislativos. Direito ambiental, que são direitos que hoje tem uma fiscalização muito intensa, inclusive com as pessoas jurídicas podendo ser responsabilizadas criminalmente por crimes ambientais. Toda cidade, independente do seu tamanho, você tem a necessidade de alvará da prefeitura, de licenças ambientais, de licenças da vigilância sanitária. Todos esses mercados demandam de pessoas que tenham habilidade jurídica, que conheçam a legislação. E muitas vezes o cidadão não sabe que o advogado faz isso. E o advogado, portanto, tem um campo de atuação muito grande. O clínico geral existe, há uma tendência dele ter uma visão lógica, de compreender todas as áreas do direito, isso é muito importante, que ele tenha essa visão global do direito, porque as áreas se interrelacionam. Então, há sim ainda um espaço para o clínico geral, mas é importante nesses novos cenários, nesses novos mercados, que eu venho defendendo há muitos anos, há mais de 10 anos, que ele vá buscando nichos específicos. E nesses nichos, buscando seu sucesso profissional. Porque se você perguntar hoje qual é um grande civilista, facilmente qualquer colega vai dizer 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Grandes criminalistas, os colegas também dirão alguns nomes. Mas se nós falarmos em direito das telecomunicações, nós pouco conhecemos, direito digital, e aqui tem o doutor Júlio Leme que está com a gente também, que é um dos especialistas dessa área, mas são poucos nomes ainda que se engajam nessas novas tecnologias. E por aí vai. Portanto, uma dica que eu queria dar aqui, que é uma bandeira que eu tenho defendido a todos os colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, é que busquem também olhar os novos mercados de trabalho na advocacia, porque são nichos em que tem muito campo de trabalho, mas faltam profissionais. E eu percebo, eu já fiz esse estudo, tem muitos colegas trabalhando em áreas que tem muitos advogados que atuam e pouco trabalho para tantos advogados. Então você tem um desequilíbrio. Por outro lado, você tem mercados com muita carência de profissionais e que faltam colegas capacitados. E o que eu tenho feito na OAB, ao longo do meu trabalho, na medida do que eu posso, nas limitações do cargo que eu ocupo, é exatamente tentar mostrar aos colegas que eles podem ter sucessos mudando o caminho. Eu dou um exemplo de um barco. Nós temos um barco, 350 mil colegas, todos estão do mesmo lado do barco. Se não houver uma redistribuição, o barco vira. Ou seja, todo mundo fazendo a mesma área. Nós precisamos mostrar que tem novos mercados e que a população também buscar esses colegas para esses novos mercados de trabalho. O dono da padaria, o dono do restaurante, o dono do açougue, saber quando ele precisar de uma licença, de um alvará, quando ele tiver que fazer uma obra, por exemplo, reformar, trocar o azulejo, trocar o piso, ele tem que observar uma série de critérios da legislação, senão ele pode sofrer uma autuação. Então, com essa maneira, nós fazemos com que a população seja bem atendida dentro de critérios de higiene, de segurança, ao mesmo tempo que o empresário possa desenvolver sua atividade com tranquilidade, ter o seu lucro, que é o seu objetivo,
E, ao mesmo tempo, o advogado atender aquilo que ele nasceu, é a vocação dele, ajudar, orientar, e fazer uma consultoria, não só na via contenciosa, não só no processo judicial, mas também ajudando ele, orientando na consultoria, dizendo, olha, você tem que ter o azulejo, você tem que usar o balcão de inox, o piso tem que ser X, Y, Z, de acordo com a lei. E outro detalhe, isso pode mudar de acordo com cada município. Então, esse é um mercado, e eu falo aqui aos colegas de Tupã e de toda a região, é um mercado que, para cada cidade, não dá para você ter o advogado de uma cidade muito distante advogando aqui, porque ele vai precisar conhecer a legislação local. E nesse cenário, o advogado local pode ser muito mais valorizado do que ele é hoje. E muito mais, tem um campo de trabalho muito maior do que tem hoje. E, ao mesmo tempo, trazendo segurança para a sociedade e para o empreendedor que está investindo seu capital para uma atividade lucrativa, que é legítima. Doutor Anísio Furi, antes do nosso primeiro intervalo comercial, no nosso primeiro intervalo, gostaria de perguntar um assunto polêmico, que é o exame da OAB. Qual a sua visão? Porque existem cobranças, primeiro por parte dos advogados que reclamam do ingresso no mercado de trabalho de pessoas que não estão devidamente preparados. Por outro lado, os acadêmicos de direito reclamam de que as faculdades estão aí abertas, que eles pagam, que eles frequentam, geralmente a maioria particulares, e que a profissão o fato de haver frequentado uma faculdade de ciências jurídicas e sociais, o recebimento do diploma não lhe qualifica a exercer a profissão e que eles têm que passar posteriormente por um exame muito mais complexo, muito mais complicado. E isso daí está sendo levado ao Congresso Nacional, são discussões a nível até dos tribunais. Como que o senhor vê esta situação? Aliás, olha, eu quero dizer da satisfação de estar aqui e cumprimentá-lo, porque são temas realmente muito pontuais e muito importantes. O exame de ordem, eu tenho a alegria de poder acompanhar a vida, eu sou professor, e eu acompanho esse período do exame de ordem do aluno. E eu também faço parte da comissão do exame de ordem há mais de 10 anos, aproximadamente 10 anos, ou algo em torno disso. E nesse período eu posso dizer que eu tenho a satisfação de ver o candidato nos seus minutos finais da faculdade, no 5º ano, muitas vezes como examinador do exame de ordem e na solenidade de entrega de carteira. E o que eu percebo é que o exame de ordem é, sem dúvida nenhuma, essencial, ele é extremamente importante. E eu acho que outras profissões, como os médicos já têm hoje um exame de proficiência, os contadores também já criaram um exame, um pouco ainda diferente do que a gente tem na ordem, mas o que nós precisamos na sociedade é, ao contrário, não é acabar com o exame de ordem, mas é levar esse exame para todas as profissões, porque isso é uma segurança para o cidadão de que ele está sendo operado por um médico qualificado. Para você ter uma noção, nós temos hoje colegas que são muito competentes, que passaram no exame de ordem, mas nós temos na área da medicina, por exemplo, como não há esse exame, agora recentemente houve o exame, pessoas que foram reprovadas no exame do CRM, mas que como a lei não veda o acesso, ele continua medicando, continua desenvolvendo atividade médica. O que nós precisamos fazer é ampliar o exame de ordem, talvez inverter o debate. Não é retirar o exame de ordem, mas é ampliar o exame para as outras profissões, de maneira que o cidadão, que o beneficiário é o cidadão, que o cidadão possa efetivamente ter segurança, pelo menos um pouco, mínima, para que aquele profissional realmente preparou. Mas eu quero trazer aqui 2 reflexões, se o tempo me permitir. Uma delas é que a faculdade, ela não é de advocacia. E isso gera um equívoco nas pessoas. A faculdade, ela é de direito. E a pessoa, no Brasil, a faculdade de direito, ela foi criada por Dom Pedro com a finalidade de formar pessoas para desenvolver atividades no setor público. Porque quem ia trabalhar para o Estado tinha que entender o que era um contrato, o que era um ato jurídico, o que era uma licitação, regras jurídicas que eram importantes para quem fosse galgar um cargo público. Tanto é verdade que até os dias atuais, a grande parte dos concursos jurídicos demanda uma grande carga de conhecimento da carga do serviço público. Serviço público em geral, todo mundo que faz concurso precisa ter um grande conhecimento, grande parte da carga da prova é de conhecimento jurídico. Então a faculdade... Por exemplo, um fiscal de renda... Fiscal de renda, você fez um bom exemplo. Fiscal de renda, ele não precisa ser advogado. Ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, ele pode ter qualquer profissão. Ele precisa ter um nível superior. Mas na prova do concurso, grande parte do conteúdo é jurídico. Então, isso volta à fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Então, primeiro detalhe, a faculdade é de direito, ela não é de advocacia. A profissão é de advogado. Eu estive recentemente na França
eu estou fazendo meu doutorado, tenho feito parte dos estudos lá. E eu fui visitar a Ordem, numa atividade voluntária, eu estava aproveitando a minha viagem, e sempre que eu posso eu vou conhecer um pouco mais da nossa profissão em outras partes do mundo. E lá, para ter uma noção, eu não sabia, estou dividindo com os colegas, e fui perguntar como que é o exame de ordem. E o exame de ordem existe na grande maioria dos países. Em Portugal existe exame de ordem, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, até no Líbano, que eu estive visitando a ordem, tenho parentes, fui visitar os parentes, visitei a OAB, conhecendo, tem o exame de ordem. E na França, o colega advogado ele faz 3 anos de advocacia da faculdade e depois ele faz um exame de ordem, a primeira fase. Se ele for aprovado, ele faz 2 anos de escola do advogado, aí ele se forma em advocacia. E depois desses 2 anos que ele fez a escola, aí ele faz uma segunda prova, que seria a segunda fase, dentro do Barreau, que é a Ordem dos Advogados, e aí sim ele pode advogar, ele recebe a sua carteira da OAB. Então veja, o que nós precisamos na advocacia não é acabar com o exame de ordem, mas conscientizar o estudante de que a advocacia é apenas uma das oportunidades que ele tem, dentro de uma série de outras atividades que demandam conhecimento jurídico. Segundo, que quando ele vem para a ordem, ele tem um exame, mas o exame não é para fechar o mercado, muito pelo contrário, é para prepará-lo, é para recebê-lo. Terceiro, muitos colegas, eu vejo isso com alunos meus, não são aprovados, não porque não conhecem, porque são alunos brilhantes, pessoas extremamente talentosas, mas pelo lado emocional, psicológico, porque a pressão às vezes é muito grande, da família, dele mesmo, então nós precisamos ajudá-lo a superar esse lado psicológico, porque é muito forte. E mais do que isso, eu vejo que nós precisamos também aprimorar o exame de ordem, as questões. Eu vejo que as questões, muitas vezes, poderiam ser mais bem elaboradas no sentido de colocar isso mais próximo da prática profissional. Às vezes nós temos questões que são teóricas que a gente utiliza muito pouco no dia a dia. E que o que nós precisamos cobrar do colega advogado que ingressa na advocacia é exatamente aquilo que ele vai usar, porque afinal a prova ela não é teórica, ela não é acadêmica, ela é uma prova prático-profissional. E é isso que nós precisamos aprimorar. E mais, dar a mão para esses colegas desde o momento que eles entraram na faculdade até quando ingressam na advocacia. Por quê? O exame de ordem, ele não é uma reserva de mercado. Na verdade, o exame de ordem ele é uma prova para a gente avaliar a mínima qualidade para ele ingressar. Existe, é verdade, algumas distorções do colega que tem o problema, às vezes, da pressão emocional, da pressão da família, ou das provas que podem ser mais melhoradas, isso eu acredito que é possível sim, mas nunca tirando essa qualidade. Eu acho que nós precisamos manter o exame de ordem por uma questão em benefício de toda a sociedade. E mercado de trabalho, por quê? Tem gente que diz, não é mercado, tem muito advogado. Tem muito advogado. Mas eu comentava ainda hoje, e a Marlene, que nos acompanha aqui nos estúdios, sabe disso, nós falamos com colegas advogados, quando você fala, por exemplo, de taquigrafia, se você chegar numa praça, está aqui o nosso telespectador e eu queria convidá-lo à reflexão. Se você estudar taquigrafia, sem nenhum demérito a quem estuda, que é uma outra arte, e falar, olha, eu faço taquigrafia, ninguém vai lhe demandar ou ficar com alguma dúvida. Mas basta um estudante de direito dizer que está no primeiro ano da faculdade e logo alguém vai lhe tirar uma dúvida, logo alguém vai tirar uma consulta. Se você for na praça dizer consulta jurídica gratuita, não vai demorar 10 minutos e alguém vai parar para lhe fazer uma consulta. Ou seja, mercado há. O que não há é a percepção da necessidade de contratar o advogado. Então nós precisamos dizer o seguinte, mercado existe. E carência da população existe, violação de direito existe. Nós estamos vendo uma sociedade, infelizmente, muito egoísta, e uma sociedade em que a palavra não tem mais o valor que tinha no passado. Então a garantia cada vez mais vai ser jurídica, e portanto o advogado acaba sendo o agente da paz. Nós precisamos fazer com que o advogado seja capacitado, cada vez melhor capacitado, dando instrumento, dando ferramenta para ele, e uma dessas linhas, eu quando fui diretor de livrarias da CASP, propus uma campanha no mês do advogado, que no mês do advogado todos os livros são cobrados do advogado pela metade do preço, são vendidos a metade do preço. E por que eu propus essa campanha? Não apenas pelo desconto, mas para dar mais ferramenta ainda para o colega se atualizar e poder cada vez mais prestar um serviço melhor à sociedade e, ao mesmo tempo, aprimorar os seus conhecimentos, melhorando a sua remuneração e tendo os honorários dignos e, com isso, valorizando não só o sucesso dele, mas de toda a advocacia. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Universitária Canal 7, no programa Conexão Universitária, Expressão Universitária, estamos recebendo o advogado Anis Kifuri, que é membro do Conselho Estadual efetivo, membro efetivo do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo,
E nós vamos a um rápido intervalo e retornaremos na sequência falando sobre cidadania, sobre a participação da OAB na questão da reforma política e outros assuntos de interesse da população, não só dos advogados.